E aí, meu aluno querido, muito bem, vamos começar uma aula de sintaxe do período composto aqui, trabalhando agora com um conceito, que é o conceito relacionado às orações subordinadas adjetivas. Tá? Bem, deixa eu te explicar antes de qualquer coisa. A explicação sobre as orações subordinadas adjetivas é um pouco menor do que a explicação sobre as substantivas ou sobre as adverbiais. Fato. Tá? Por quê? Porque só há dois tipos de oração subordinada adjetiva. Porém, existe uma matéria que está associada às orações subordinadas adjetivas, que eu explico em separado, tá? Para não confundir, para não ficar na mesma aula, mas elas estão em sequência, tá? E que daí é um pouco mais extensa, que é a matéria relacionada à função sintática do pronome relativo, certo? Então, o que eu quero que você saiba. Nós começamos estudando essa partezinha da matéria aqui, a oração subordinada adjetiva, beleza? Mas o que nós vemos logo na sequência é essa parte, a função. Professor, por que você faz isso? É porque é o seguinte, toda vez que nós pensamos na análise sintática como um todo, análise sintática amplamente falando, nós temos que observar esses dois aspectos. A oração subordinada adjetiva e qual a função do pronome relativo dentro dessa oração. Porque isso costuma ser cobrado em prova. Então, a primeira coisa, na verdade, que você vai estudar é, pelo menos, a identificação de uma oração adjetiva. A oração com a função de um adjetivo. Existem muitas e muitas questões sobre isso. Tá? Há um direcionamento muito grande hoje das questões de concurso para esse conteúdo. Por isso, ele é bem importante. Porque nós entendemos que aqui há a matéria de sintaxe, há a matéria de pontuação e um pouco também de interpretação de texto. Beleza? Bem, vamos estudar isso. Olha só, a definição de oração subordinada adjetiva. Vamos trabalhar com isso então. Primeira coisa, nós temos que saber que é uma oração que vai ter a função de um adjetivo. Como assim, professor? É como se fosse um adjetivo empregado dentro da sentença. Usualmente, um adjetivo empregado na sua posição tradicional tem função de adjunto adnominal. Certo? Tem a função de um adjunto adnominal. Então, quando eu falo para você que a oração subordinada adjetiva tem a função de um adjetivo, é como se nós tivéssemos um adjunto adnominal cujo núcleo ou cuja estrutura fosse formada por uma oração, certo? Oração. Isso quer dizer que, ao pensarmos a respeito de uma oração subordinada adjetiva, nós estamos pensando a respeito de um adjunto adnominal oracional. Você consegue compreender isso? É como se fosse um adjunto adnominal, certo? Com um verbo no meio. Então é a primeira coisa que você tem que reparar. Nós vamos sacar essa função de adjetivo. Outra coisa que você tem que perceber com relação a essa noção de adjetivo é o sentido. É o sentido de adjetivo que nós temos na sentença. Beleza. Você identificou isso aqui? Já está fácil. A segunda coisa que você tem que perceber é que quando você tiver a oração subordinada adjetiva desenvolvida, então vamos colocar aqui, ó. Quando desenvolvida, nós vamos ter um pronome relativo introduzindo essa oração, certo? Quando desenvolvida, será introduzida por pronome, vamos aqui, por
relativo. Joia? Quando ela for desenvolvida, vai ter que rolar um pronome relativo. Aí você tem que lembrar quais são os pronomes relativos da língua. Não é o momento agora de relembrá-los, mas apenas se você precisar, que, o qual, quem, quanto, onde e cujo. Tá? Pronomes relativos da língua. Joia. Então, vamos analisar, vamos fazer uma comparação entre duas sentenças a fim de percebermos se fica clara essa distinção, né, de uma oração dessa natureza e de uma oração que pode se aproximar a essa natureza. Então, eu peguei aqui uma sentença do período simples. O que você vai lembrar? Período simples, uma oração. Perfeito? Lembre-se de que essa nossa aula é uma aula que faz estudo do período composto. Então, nós sempre comparamos o período simples ao período composto para entendermos que diferença rola aqui. Aí, no período simples, eu gosto de mulher estudiosa. Temos um verbo só, que é o verbo gostar. Beleza? Esse aqui é um verbo transitivo indireto. Valeu? Então, tem aqui, verbo transitivo indireto. Vamos para o resto da análise sintática. Qual é o sujeito desse verbo? Quem gosta de mulher estudiosa? Eu. Então, a palavra eu, aqui é o quê? É o sujeito. Que sujeito é esse? Esperto, né? Que gosta de mulher estudiosa, esperto. Sujeito simples, beleza? Sujeito simples. Agora, vamos lá. Do que eu gosto? Gosto de mulher estudiosa. Esse aqui é o nosso objeto indireto. Só você perceber essa preposição de sendo convidado pelo verbo gostar. Sacou o lance da regência verbal, já ficou evidente aqui para nós. Muito bem. Tendo isso em mente, nós vamos pensar o seguinte. Nessa expressão de mulher estudiosa, qual é o núcleo do objeto indireto? Vamos lá, então? O núcleo do objeto indireto é a palavra mulher. Beleza? Mulher é o quê? Se você analisar comigo aqui, mulher é um substantivo, perfeito? Esse aqui é um substantivo concreto. Nessa frase, esse substantivo está desempenhando função de núcleo do objeto indireto. Beleza. Agora, dá uma olhada nessa palavra aqui, estudiosa. Esse termo, estudiosa. Que função esse termo está desempenhando? Como assim função, professor? Qual a função sintática? A função sintática é de particularizar a palavra mulher, que é o núcleo do objeto indireto. Toda vez que você tem um termo que particulariza o núcleo de uma expressão de caráter nominal, você tem na sentença um adjunto adnominal. Coisa que nós estudamos lá na sintaxe do período simples. Bueno, depois de saber isso aqui, eu quero só que você classifique agora morfologicamente o que é a palavra estudiosa. Lá na morfologia, estudiosa é um adjetivo. Então coloca lá adjetivo. Perfeito. Toda essa análise nós fizemos aqui no período simples. Agora nós faremos no período composto. Veja só, no período composto, eu gosto de mulher que estuda. Primeira coisa que eu vou fazer é uma análise morfológica, tá? Morfologicamente falando, eu, pronome, gosto, verbo transitivo indireto, de, preposição, mulher, substantivo, este que. Isso é a chave para a nossa análise. Não é conjunção integrante. Não é. Por quê? Essa palavra aqui está retomando a palavra mulher. Então é um pronome relativo. Estuda, verbo. Beleza? Fizemos aqui uma análise morfológica. Agora, saímos da análise morfológica para a análise sintática. Lembre-se de que a análise sintática começa fazendo a contagem dos verbos. Tem aqui o verbo gostar, aqui o verbo estudar. Pronto? Agora, depois que eu já identifiquei que tem verbo aqui e verbo aqui, eu já sei que há duas orações. Se é período composto, mais de uma oração. Perfeito? Então vamos lá. Ficou assim. Eu gosto de mulher, tá igual a frase de cima. Então nós vamos fazer a análise necessária, tá? Bora lá comigo?
palavra eu é o sujeito simples. Aí, olha só, a expressão de mulher que estuda, tudo isso é o objeto direto. Isso não mudou. Não mudou. Agora, vamos lá. Dentro desse objeto direto, o núcleo não era a palavra mulher? Era. Então, nós vamos marcar como núcleo. Está aqui. Substantivo que funciona como núcleo do objeto indireto. Ok? Então tá. Tem a preposição aqui. Aliás, objeto indireto aqui, né? Objeto indireto. Tem a preposição aqui que está marcando, porque o verbo é transitivo indireto. Muito bem. Agora, olha o que aconteceu. Nós tivemos essa forma que estuda aqui com a palavra que é o nosso pronome relativo, mais um verbo. O que eu quero que você estude, que eu quero que você entenda, que nessa sentença a expressão estudiosa tem um sentido semelhante, se não aproximado, da expressão que estuda. Joia? Isso é um adjetivo, tá? Então, vamos pensar aqui. A palavra estudiosa é um adjetivo. A forma que estuda é uma oração com valor adjetivo. Então, nós dizemos que isso aqui é uma oração adjetiva. Entendeu? Agora, vamos sacar o porquê do nome subordinada. Oração subordinada adjetiva. Pense. Se eu dissesse para você apenas estudiosa, você entende a frase? Não, porque é só uma palavra solta. Agora, se eu dissesse para você só que estuda, você entenderia também? Não, porque são duas palavras soltas. Elas dependem de outro elemento, elas devem se prender a alguma coisa. Então, essa expressão, que estuda, está presa à forma mulher. É como se fosse, então, aquele adjunto adnominal. Só que tem um verbo no meio. Então, nós chamamos isso de oração, frase que tem verbo, subordinada, que faz uma função em relação à outra. Adjetiva, porque a função é adjetiva. Agora vem o lance. Você vai ter que saber como classificar essas orações. Então, pensa comigo aí. Seguinte. Toda mulher é estudiosa? Não, nem toda mulher é estudiosa. Então você vai lembrar uma coisa que você estudou, há um tempão lá na morfologia. Eu vou apagar isso aqui, tá? Para você entender. Lá na morfologia, você viu que esse adjetivo aqui, em relação à palavra mulher, é um adjetivo o quê? Um adjetivo restritivo. Por quê? Porque ele traz uma característica nova para esse substantivo. Ou seja, ele restringe o significado desse substantivo. Ele restringe o conteúdo semântico desse substantivo. Então aqui, vamos analisar tudo isso. Essa oração subordinada adjetiva que eu tenho, essa forma, que estuda, na sua opinião, ela está explicando alguma coisa sobre a mulher ou ela está restringindo? Ela está restringindo porque não é toda mulher que estuda, certo? Quando eu digo que estuda, eu acabei de restringir o significado do substantivo antecedente. Portanto, formulei uma oração subordinada adjetiva restritiva. O que a banca costuma cobrar? Se ela é restritiva ou se ela é explicativa, se você pode colocar vírgulas ou tirar vírgulas, esse tipo de coisa que costuma aparecer, certo? Fizemos uma comparação aqui do período simples com o período composto para você poder compreender isso aqui, ok? Agora, depois de compreender, nós vamos passar à classificação, tá? Então, olha só, a primeira parte da classificação é a chamada oração subordinada adjetiva restritiva, igual a que você viu antes. Olha a definição. É a oração, atenção,
que restringe o conteúdo da sentença antecedente. E ela possui uma estrutura comum. A estrutura comum é pronome relativo mais verbo menos vírgula. Você vai anotar esse esquema, então, aqui, essa fórmula. Pronome relativo mais verbo menos vírgula. O que eu estou querendo dizer para você? Que a oração subordinada adjetiva restritiva vai aparecer sem separação. Então, atenção para isso. Quando eu falo para você menos vírgula, quer dizer que ela aparece sem separação na sentença. Eu não vou separar a oração subordinada. Então, é sem vírgula, é sem travessões, é sem parênteses, é sem isolamento, tá? Mas cuidado. Estou falando para você aqui de uma vírgula antes do pronome relativo, não depois dele, tá? Você vai entender isso por meio dos exemplos que nós estudarmos aqui. Então, fique de boa aí que vai dar tudo certo, tá? Vou pegar um exemplo aqui. Olha só. Então, são duas sentenças. O quadro que dali pintou é caro e o lugar para onde ele vai é desconhecido. Pois bem, nós temos que analisar aqui. Há dois verbos, né? Nós temos o verbo pintar e nós temos o verbo ser. Ok? O verbo pintar e o verbo ser. Vamos separar as sentenças? Vamos lá. O quadro que dali pintou é caro. Bem, onde eu vou separar essa sentença? Eu vou separar no pronome relativo. A primeira cisão que eu vou fazer é aqui, no pronome relativo. Por quê? Porque é a lógica da separação de uma oração subordinada adjetiva. O segundo corte eu vou fazer quando começar o segundo verbo. Então, aqui. O quadro que dali pintou é caro. Eu tenho que entender que com essa frase, eu tenho duas frases, na verdade. Eu tenho o quadro é caro. Essa é a nossa frase número 1. E a frase número 2 é dali pintou o quadro. Então aqui, o que eu estou fazendo? Estou unindo essas duas sentenças por meio de um pronome relativo, que nesse caso é o pronome relativo que, afinal de contas, é ele que retoma o quadro e conecta com o verbo pintar. Tá? É isso que eu estou fazendo, isso tem que ficar claro para você, para não ter que escrever duas vezes a expressão o quadro. Beleza? Tá. Aí depois de entender isso aqui, o que nós fazemos? Nós vamos classificar as coisas. Já que nós estamos pensando no quesito de oração, eu tenho que entender, essa tem o pronome relativo? Tem, então ela é a subordinada. Aqui não tem, o quadro é caro, nós chamamos de quê? De oração principal, certo? Oração principal. Agora, já que você viu ali no meio o que é caro, né, o pronome relativo, vamos ver se bate com a nossa estrutura. A palavra aqui é um pronome relativo, tá? O termo pintou é um verbo. Tem vírgula nessa frase? Não, não tem. Travessões ou parênteses ou qualquer elemento que possa criar ali um isolamento? Não, não tem. Então nós temos pronome relativo mais verbo menos vírgula. Logo, tendo esse elemento, pronome relativo mais verbo mais vírgula, nós temos um termo que vai ser chamado de oração subordinada adjetiva restritiva. Pablo, quer dizer então que é só analisar essa fórmula, pronome relativo mais verbo menos vírgula? É só analisar essa fórmula que você já está muito, muito feliz, muito faceiro, tranquilo e trigueiro para analisar essa sentença. Beleza? Então, por enquanto, eu só estou mostrando para você a classificação da oração. Fique de boa, que daqui a pouco eu já vou continuar com essas análises. Outro exemplo. O lugar para onde ele vai é desconhecido. Bem, eu tenho aqui o lugar. Você sacou que aqui está o pronome relativo? Beleza. Isso é uma preposição. Quando você tiver a preposição antes do pronome relativo, vamos entender isso de novo. Quando você tiver a preposição antes do pronome relativo, você vai cortar na preposição.
Ai, por quê, professor? Porque eu estou mandando. Beleza? Que tal essa explicação? Porque eu estou mandando. Não, é porque a preposição vai se associar ao pronome relativo para entender melhor a função. Segundo corte, onde vai acontecer? No segundo verbo. Ah, beleza. Pablo, então sempre vai ser assim? Não. Eu posso deslocar a oração para o fim da sentença, então nem sempre vai haver dois cortes. Pode haver um só, porque daí vai bater no ponto final a outra oração. Mas beleza. O lugar é desconhecido e ele vai para o lugar. Pronto, eu já consegui identificar aqui. Essa primeira sentença, o lugar, é o quê? É a nossa oração principal. Olha aqui também a oração principal. Joia? Se você conseguir identificar isso aqui, ó, matou. Fácil, simples, tranquilo, de liça. Oração principal. Agora, olha aqui, ó. Para onde ele vai? Onde é que está o pronome relativo? A palavra onde. Agora, vamos lá. Pronome relativo. Existe verbo? Sim, tá aqui, ó. O verbo ir. Pronome relativo mais verbo. Tem vírgula nessa frase? Não, não tem. Pronome relativo mais verbo menos vírgula. Como será o nome dessa oração, pelo amor de Deus? Oração subordinada adjetiva restritiva. Então, como é que a banca vai te perguntar? A oração para onde ele vai restringe o conteúdo da expressão o lugar. Certo? Se ele disser a expressão para onde ele vai explica o conteúdo da expressão o lugar. Errado. Não pode bobear. A oração é restritiva? Ela restringe, tá? Então, se houver travessões, vírgulas ou parênteses, daí ela vai ser de outra natureza. Tranquilo até aqui? Então, beleza. Vimos a primeira parte da classificação. Segunda parte da classificação. Oração subordinada adjetiva explicativa. Aí que você vai ter que tomar esse cuidado, tá? Por quê? Porque a explicativa traz uma característica que, em tese, já pertence ao referente. Ou seja, ela vai trazer um conteúdo explicativo. E esse conteúdo explicativo vem isolado na sentença. Certo? Como assim vem isolado? Vem isolado por vírgulas, vem isolado por travessões ou vem isolado por parênteses. O fato é que ele deve vir isolado. Por isso, o que nós temos aqui é a seguinte fórmula. Pronome relativo mais verbo mais vírgula. Lembrando que é vírgula, o quê? Vírgula, travessões ou parênteses antes do pronome relativo, tá? Não é em qualquer lugar. Atenção, hein? Vamos adiante, olha só. Veja comigo. O homem, que não é Deus, deve ser humilde. Muito bem, nessa frase, nós temos já a separação pronta. A separação já está tranquila aqui, cara. Ó, travessão aqui, travessão aqui. Aliás, barra e barra nas vírgulas. Por quê? Porque eu já consegui sacar que uma das orações é o homem deve ser humilde. Esta é o quê? É a oração principal. Aqui também, oração principal. O homem deve ser humilde. Agora, a segunda oração é esta aqui, que não é Deus. Porque esta oração é a oração subordinada. Veja a criatura. A palavra aqui é o nosso pronome relativo. Este aqui é o verbo. E agora montamos a nossa fórmula. Pronome relativo mais verbo. Olha que lindo, olha que lindo. Tem vírgula aqui? Tem, mais vírgula. O que nós temos é uma oração subordinada adjetiva explicativa. Porque, em tese, ela explica o conteúdo semântico do referente antecedente. Que tal? Beleza? Essa é a oração explicativa. Fácil, né? É fácil. Considerando aquilo que você estudou até agora, era só você pegar a estrutura aqui e não havia problemas. Olha o outro exemplo aqui. Aquela pessoa de cuja irmã eu falava, cuidado, tá? Testemunhou o crime. Então tem aqui, aquela pessoa barra, de cuja irmã eu falava, barra. Vamos separar aqui. Por quê? Você está vendo que aqui está o pronome relativo. Tem verbo? Tem. Então o resto, aquela pessoa testemunhou o crime,
É a nossa oração principal. Coloca lá, oração principal. Joia? Joia. Agora vamos pegar aqui, ó. De cuja irmã eu falava. Nós temos preposição, pronome relativo, verbo. Opa, agora é só achar as vírgulas, ó. Pronome relativo, mais verbo, mais vírgula. Como é que é o nome disso, meu aluno querido? Oração subordinada, adjetiva, explicativa. Se a banca disser para você, dá para trocar por parênteses? Dá para trocar. Dá para trocar por travessões? Também dá. Sem crise, sem problema. Fácil, né? Muito fácil. Agora, eu vou dar uma letra aqui bem importante. Que de vez em quando, a depender da prova que você está fazendo, dependendo da banca também, o cara pode vir com umas fuleiragens aí. Ele vem e diz assim, ó, as vírgulas que isolam o segmento que não é Deus podem ser retiradas sem prejuízo para a correção gramatical. Certo? Para a correção gramatical, beleza. Para o sentido original, não. Por quê? Porque aqui é explicativa. Se eu tirar as vírgulas, ela vira restritiva. Mesma coisa, uma restritiva. Se eu inserir vírgulas, ela vira explicativa. Certo? Então, bastante cuidado com isso. Agora, veio o elaborador e falou o seguinte, a primeira vírgula pode ser suprimida, sem que haja prejuízo para a correção gramatical e para o sentido da sentença. Jamais. Por quê? Porque sobrou uma aqui, né? Então, ó, ficou uma vírgula entre sujeito e verbo. Errado, né? Não pode. Ah, professor, mas e se ele disser o seguinte, a segunda vírgula pode ser suprimida? Ainda sobra uma vírgula entre sujeito e verbo. Você entendeu? Muito cuidado quando a banca disser inserir vírgula, suprimir vírgula, porque ou você muda o sentido ou você prejudica a correção gramatical. Isso é muito, muito importante. Joia? Bem, finalizamos aqui o estudo das orações subordinadas adjetivas, tá? Você precisa respirar fundo e continuar estudando sintaxe, que é uma matéria maravilhosa. Foco no seu resultado. Afinal de contas, nós estamos numa guerra e você precisa das melhores armas, tá? E da melhor mira para vencer o seu inimigo, que é a banca examinadora. Continue estudando. Força, guerreiro!